irmãos, que a paz de Jesus. Sim, alô? Tá dando para ouvir bem? Okay. Muita paz para todos. É um prazer estarmos aqui, mais uma vez, nessa casa amiga, que sempre nos acolhe com muito carinho e que é sempre um convite ao estudo, à reflexão, que a gente se sente bem de fazer esse tipo de trabalho, porque a gente é, de alguma forma, provocado a estudar e a trazer uma mensagem que deve ser compartilhada. Nós somos todos aprendizes. Ninguém é doutor em espiritismo, de forma alguma. Todos nós somos ainda aprendizes, temos muito a aprender. E além da questão do entendimento da doutrina espírita, muito mais ainda na sua vivência. A gente muitas vezes tropeça pelo meio do caminho, porque faz parte ainda das nossas lutas diárias. Mas eu gostaria de iniciar o nosso tema da noite de hoje com uma indagação que eu acho que é um pouco provocativa para vocês. E se nós, cada um de nós aqui que está presente hoje, desencarnássemos hoje? Ou seja, se o nosso corpo físico, esse corpinho lindo que a gente tem, ele viesse a morrer agora, hoje? É uma pergunta assim, mas Alain, eu não estou desejando que ninguém vá morrer, não, viu? De forma alguma. Mas essa é uma reflexão que a gente tem que fazer, porque é uma realidade da vida. Morrer faz parte do processo da nossa vida aqui na Terra. E a gente sabe que a morte é uma transição. É lógico que a gente não deve viver preocupado com a morte, mas a gente deve viver consciente da morte. Porque a morte nos chama a atenção para a precariedade da vida, para a sua temporariedade, ou seja, a impermanência. Nós não estaremos aqui nessa realidade física para sempre. Muito pelo contrário. A qualquer momento poderemos partir. O espírita não está livre disso. Recentemente tivemos um amigo que saiu, um trabalhador notável, estava completando 90 anos de idade, trabalhou praticamente a vida inteira para o espiritismo, saiu do centro, houve um acidente de carro e desencarnou. Ou seja, podemos partir de acidente, ou o nosso corpo também ele pode se deteriorar com alguma doença, ou simplesmente se desgastar. Por exemplo, o avô da minha esposa foi muito interessante, porque ele era tão saudável que ele começou a ficar velho com 93 anos, porque até os 93 ele pegava a Toyota, ia pendurado assim, ia para a roça, capinar. Nenhum dos parentes conseguia acompanhar ele na enxada. Mas, de repente, ele simplesmente foi apagando, morreu, não foi de doença, não. Ou seja, o fluido vital que anima o corpo parece que foi se desfazendo, se diluindo e ele desencarnou. Morreu muito rápido. Ou seja, todos nós vamos partir. Mas a questão é, se nós fôssemos partir hoje para o mundo espiritual, porque nós já sabemos que nenhum de nós morre de verdade. A essência continua viva, permanece no mundo espiritual. Mas qual seria hoje a nossa condição no mundo espiritual? Como é que nós chegaríamos de volta para o mundo espiritual? Já pensaram nisso? É bom pensar, ao contrário. Pode ser um pouquinho incômodo, mas é necessário. Não que a gente fique fazendo disso uma expectativa, porque a gente vai, veja, Deus é justo, e nós estaremos no mundo espiritual tal qual nós realmente somos. Não dá para enganar. Nós voltaremos do jeito que a gente é. Mas a questão é, se nós voltássemos hoje, para onde nós iríamos? Que região espiritual nos abrigaria? Estaríamos numa região ainda sombria, né? Ou estaríamos numa região iluminada? Bom, na verdade mesmo, isso não deve ser uma preocupação, mas Emmanuel, ele escreve no prefácio do livro No Mundo Maior, isso foi em 1947. E esse prefácio é show de bola, vale a pena
Os que gostam de estudar, pega o prefácio de Emmanuel da obra No Mundo Maior, de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, e vai ver que tem ali uma aula de imortalidade e de compreensão da imortalidade. O que nos aguarda quando a gente volta para o mundo espiritual. E aí ele começa dizendo o seguinte: todos os dias, milhares de pessoas retornam para o mundo espiritual. Vêm da Ásia, da África, da Europa, das Américas, das grandes metrópoles, do campo, das cidades. De todos os lugares vêm pessoas para desencarnar. Retornando ao mundo espiritual. Ele abre assim, deixando já claro para a gente que essa, que ele chama de caravana, milhares, ele fala de milhares, que volta todos os dias para o mundo espiritual, são pessoas muito diferentes, com hábitos diferentes, vivendo em culturas completamente diferentes. Haroldo Dutra costuma fazer uma comparação. Por exemplo, a gente é aqui, né, se o filho da gente for comer uma formiga, meu filho, não faça isso não. Mas talvez em outro lugar, talvez na China, no interior afastado, porque a China hoje mudou bastante, né? Talvez a filha, coma essa formiguinha que é bom para você. Porque os hábitos, as culturas são diferentes. Alguma coisa que é aceitável aqui, em outro lugar não é. E isso faz a gente pensar que essas pessoas, ao retornar ao mundo espiritual, elas vão voltar com essa bagagem, com esses hábitos que viveram enquanto estavam aqui encarnados. Concordam? E aí eu fui pesquisar. Quantos milhares de pessoas estão morrendo todos os dias? E eu pesquisei esses dias e é interessante que existem alguns sites especializados que eles contam e fica lá tipo um cronômetro, um mortômetro, né? Deve ser mortômetro. E ele vai, quando dá meia-noite ele para e zera, começa a contar outro dia. Então, gente, eu vi alguns dias algo em torno de 160 mil pessoas morrem todos os dias. Não é incrível isso? A quantidade de pessoas que voltam para o mundo espiritual todo santo dia. E isso nos traz uma série de reflexões, que pode parecer muita gente, mas vocês sabem quantas pessoas também nascem todos os dias? 300, algo em torno de 380 mil. Ou seja, há um saldo aí de 120 mil pessoas a mais nascendo do que morrendo. Isso quer dizer o quê? A população do mundo está aumentando. Está muito próximo de bater nos 8 bilhões de habitantes na Terra. Já está em 7 bilhões 961 milhões. Logo, logo, chegaremos aos 8 bilhões. É muita gente. Essa conta, essa quantidade de gente que vai e que vem, tem sido objeto de muitas especulações. Inclusive daqueles que batem na reencarnação, que dizem assim, olha, se existe reencarnação, como é que pode? Se a população do mundo está aumentando. Não faz muito tempo, na época que Emmanuel escreveu esse prefácio em 1947, a população mundial era em torno de 3 bilhões. Já estamos chegando a 8 bilhões, muito mais, quase o triplo, em pouquíssimo tempo. Em menos de 100 anos, né? 47 é menos de 100 anos. E alguns adversários do Espiritismo afirmam e batem na reencarnação e dizem, se existe reencarnação, como é que está aumentando a população? O pessoal está reencarnando, mas está aumentando? Mas o próprio Emmanuel e André Luiz também, nos anos 50, anos 60, eles revelaram para nós que em torno do planeta Terra existem algo em torno de 21 bilhões de espíritos ligados ao planeta. Prontos à espera ou com necessidade de reencarnar. O que mostra que esses 8 bilhões não estão muito longe dos 21 bilhões. Ou seja, tem muito chão ainda, muita gente, muito espírito para reencarnar. Além disso, o Espiritismo nos explica que os mundos eles são solidários entre si. E existe uma migração de populações. Vêm espíritos de outros planetas mais avançados, em missão para a Terra para nos ajudar. Muitos vêm em missão de amor, realmente. E outros tantos também se afastam da Terra por não
se adequarem à Terra, de tão primitivos que ainda são, tentam, às vezes, uma experiência na Terra, mas não se adequam, são convidados a se retirar, como um caso muito interessante do menino, que está narrado na Revista Espírita, que ele tinha 8 anos de idade, isso foi na França, na época de Kardec, ele convenceu 5 crianças mais novas que ele a entrarem dentro de um baú e trancou com um cadeado, num quartinho no fundo de uma casa. As crianças ficaram lá, começaram a sufocar. E ele ficou sentado em cima. 8 anos de idade. Depois, foi um escândalo na França, na época. E depois encontraram a criança. Quando foram abrir, as 5 crianças dentro do baú desencarnaram, sufocadas. Allan Kardec evoca São Luís e pergunta por que. São Luís não, desculpe, Erasto, se não me engano. E aí pergunta por que daquilo. E o Espírito explica que aquele menino de 8 anos de idade é uma entidade que veio de um mundo primitivo para tentar uma oportunidade de crescimento na Terra, mas que não estava se adaptando. E que se continuasse daquela forma, ao desencarnar, ele iria ser recambiado, ou seja, iria ter que retornar àquele mundo primitivo. Aquelas crianças que passaram pela prova, era uma prova para elas e para a família. Porque nada acontece sem haver um motivo justo. Mas ele não precisava fazer aquilo. Se ele não fizesse aquilo, as leis de Deus iam encontrar a forma de fazer aquela família, aquelas crianças, resgatarem seus débitos passados. Ou seja, expiarem seus débitos. Enfim, então existe uma migração de espíritos que vêm, tanto espíritos que vão como que voltam. Então, quando a gente fala em torno de 21 bilhões, isso pode variar ao longo do tempo. Porque a população do universo não tem nem o que dizer. É completamente fora do nosso entendimento, de tão grande que é. Bom, mas aí vamos continuar nossa reflexão. Uma outra reflexão importante é: vocês já pensaram na importância das casas espíritas? Porque eu não sei se vocês sabem ou desconfiam, aqui entre nós existem muitos espíritos sendo tratados. Uma casa como Bezerra de Menezes, aqui, a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, faz atendimento aos que estão encarnados, mas há atendimento aos que estão desencarnados também. Porque esses milhares de pessoas que voltam ao mundo espiritual, eles voltam muitas vezes completamente cegos com relação às realidades espirituais. E precisam de ajuda. E muitos deles, para reencarnar, precisam de ajuda porque estão confusos, revoltados, e outros não querem voltar para a Terra de jeito nenhum. Minha mãe, ela diz: meu filho, olha, eu acredito demais nisso, mas ter que voltar para a escola, não quero não. Ela diz isso hoje, porque ela nunca gostou de escola, minha mãe. E aí, veja, há inúmeros motivos que a pessoa pode não querer, então precisa de ajuda, de acolhimento, tratamento, explicação, para mostrar, convencer de que é importante, necessário, e que vai trazer coisas boas para esse espírito. Por isso tem muitos aqui nos ouvindo hoje. Se preparando, porque se 160 mil se vão, 380 mil todo dia voltam. É muita gente voltando. Né? E eles precisam de atendimento. Precisa de atendimento os que vão e precisa de atendimento os que estão voltando. E aí, eu pergunto a vocês. Vamos fazer um teste aqui. Nosso irmão, qual é seu nome? Saulo. Vamos então supor, Saulo, que dessem a você está desencarnado, e dessem a você o poder de decidir para onde vão as pessoas quando desencarnar. Você vai ser uma das... o que você decidir está decidido, certo? Faz de conta, tá, Saulo? Não se anime muito não, mas só faz de conta. E aí eu chego lá, Saulo. Eu desencarnei e cheguei lá. Saulo, tudo bem? Ora, eu lá fazia palestra lá no Bezerra. Eu me lembro. Onde é que tu ia me mandar, Saulo? Um lugar bom, bonzinho? O que você pode falar? Diga a verdade, fique à vontade. Viu? Vamos ver o que é que Saulo vai aprontar, né? Olha aí. E aí, Saulo, onde é que eu ia? Acredito que seria para um processo evolutivo. Certo. Sempre um processo evolutivo. Ótimo, certo. Independente da condição que ele tenha passado, tenha... Sou eu. Certo. Principalmente você, com todo o seu talento, carisma que tem,
usando essa palavra tão. Olha, ele está me preparando para má notícia, viu? Ele está elogiando, diga lá, vamos lá. Todo ser humano ele passa por um processo de evolução. Certo. Independente do que foi no passado, do que foi feito quando encarnado. Certo. Nós todos passaremos por um processo de evolução. Ninguém volta para o passado porque aconteceu ou fez alguma coisa de errado. Muito bem. Sempre vai ser uma evolução. Então, você está de volta também para evoluir. Ou seja, ele não ficou em cima do muro, ele não decidiu. Mas tudo bem, pelo menos para um lugar bonzinho você me mandava? Com certeza. Então tá. Nada como dizem, né? A peixada é uma coisa muito importante. Eu já estou preparando aqui, vai que, né? Mas, na verdade, nosso irmão Saulo falou uma coisa muito importante aí. E ele foi muito preciso em não definir para onde ir. Porque não é ninguém que define isso. É uma questão de afinidade, uma questão de sintonia. Eu estarei na região espiritual em conformidade com as minhas vibrações. Né? Mesmo que você seja muito meu amigo e você queira me enviar para o nosso lar, nosso irmão lá, eu queria me mandar para o nosso lar, obrigado. Tá valendo. Mas não depende só da amizade, do querer bem. Porque o que vai definir para onde cada um de nós vai, a faixa onde nós vamos estar vibrando, é a maneira como nós pensamos, sentimos e agimos. Na obra Nosso Lar, vocês devem se lembrar isso, pelo menos do filme. Tem no filme e tem no livro. André Luiz desencarnou, foi para o umbral. Lembram? Ficou 8 anos no umbral, ali penando, uma região de sofrimento. Por quê? Porque era uma região compatível com o tipo de pensamentos e de emoções que ele emitia. E ali estavam outros tantos espíritos que vibravam na mesma faixa dele. Isso não é difícil de entender? Não é difícil de entender. Porque quando a gente vê várias pessoas perturbadas no mesmo ambiente, você chega, você fica querendo enlouquecer também, não é assim? Do contrário, quando é um ambiente harmonioso, as pessoas são tranquilas, estão em oração, você chega e se sente bem. Tudo vai depender de onde a gente se afina. Pode ser que eu me sinta bem no meio da perturbação, porque ali é a minha casa, é onde eu vibro, é onde eu vivo. Então, quando eu retornar ao mundo espiritual, eu estarei ao lado daqueles que vibram tal qual a mim, pela lei das afinidades. Então, não é ninguém que vai, tu vai para cá, tu vai para lá, não é assim. É uma questão de afinidade. Então, muito bem. Retornaremos ao mundo espiritual. Mas, nós sabemos que, embora a amizade ela não vá determinar para onde eu vou, mas a intercessão das amizades, as preces daqueles que nos querem bem, vão nos ajudar a gente se reequilibrar. André Luiz se reequilibrou, foi socorrido, ele lembrou de fazer uma prece, Clarence aparece para ele, ele é socorrido, levado para nosso lar. Passou um tempão lá querendo rever a família, pensando, calma, você não está preparado ainda. Um certo dia, depois de muito treinamento, aprendizado, vivência lá no nosso lar, permitem que ele vá visitar. Quando ele chega na casa, ele encontra a mulher casada com outro. Na mesma hora bateu o quê? Qual é o sentimento? Vou beber água. E te encontra a mulher com outro. O que acontece? Ciúme. Bateu aquele ciúme forte nele. Há pessoas que são mais controladas. Né? Chega, pode aceitar. Não. Tudo bem. Eu já parti, a pessoa ficou, casou com outro. Mas em algumas pessoas pode ser tão forte essa ligação, não aprendeu ainda a superar esse ciúme. O que aconteceu com ele? Imediatamente o padrão vibratório dele cai, ele sai daquele ambiente e volta para aquele ambiente do umbral onde ele desencarnou. Porque é uma questão de afinidade. Então, a maneira como nós pensamos, agimos e sentimos as coisas no mundo vão determinar nossa condição espiritual. Nosso irmão Soares fez uma leitura belíssima aí, onde Emmanuel nos aconselha a ter o cuidado para que a gente não fique preso, esqueci o termo, mas na escuridão do corpo sangrento. Isso quer dizer o quê? Que a nossa mente não esteja presa às coisas puramente materiais. Porque se isso acontecer, quando desencarnarmos, a gente vai estar mais próximo da matéria do que da vida espiritual. Há relatos de espíritos que fogem da chuva no meio do... Está chovendo aqui, hoje choveu aqui em Caruaru. Deve ter espírito fugindo, correndo aí com medo da chuva.
De tão ligado que está a matéria. Por isso que há relatos de espírito que querem que haja sacrifício de ave, de coisas nas encruzilhadas, porque aquelas vibrações ali servem para acalentar aquele desejo de poder novamente ter contato com a matéria. André Luiz nos faz, inclusive, relatos assim, bem fortes dos matadores, como é que é a coisa lá, né? Ficam espíritos ali, verdadeiros vampiros ali. Mas por quê? Porque estão ainda presos à matéria. São nossos irmãos, são pessoas como nós, só que estão presos à matéria. Então a gente deve trabalhar para transcender. Então, Emmanuel continua a sua reflexão. É lógico, ninguém vai virar santo da noite para o dia. Não é isso que ele está falando. Mas é um cuidado para nós lembrarmos de que estamos na matéria, mas nós não somos da matéria. Dessa matéria densa, física aqui. A gente tem algo mais. A nossa proposta é algo além. Então a gente não deve ficar preso a ela. Então diz Emmanuel, raros desses que voltam para o mundo espiritual, raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. A maioria constitui-se de menores de espírito, em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade. Não chegaram a ser homens completos. E que coisa interessante. A maioria de nós, ao retornar ao mundo espiritual, passamos a vida, na maioria do tempo, preocupado em ganhar dinheiro, em conseguir títulos, sermos aplaudidos, sermos admirados, né? Temos poder. Não é só poder político e econômico, nada, é poder dentro de casa. Até por isso a gente briga. E o que acontece? Nesse caso aí, ele está dizendo que nem sequer chegamos a condições de homens completos, homens e mulheres, tá? Ser humano completo. Porque o nosso desafio aqui na Terra é nos tornarmos homens e mulheres de bem. Ou seja, Jesus, a propósito, que é o nosso guia e modelo, ele trouxe para nós o parâmetro para que nós um dia possamos ser homens e mulheres completos. Mas ainda estamos muito distantes disso. Tem problema isso? A princípio não, porque somos aprendizes, ele está tentando. O problema maior é que nós, como seres incompletos ainda, na maioria das vezes, nos diz Emmanuel, retornamos ao mundo espiritual querendo privilégios que não merecemos. Acho como se nós fôssemos a tampa como é que é? Tampa de cruxa? A última coca do deserto. Não somos. Somos seres ainda em aprendizado, infantis. Nossos comportamentos ainda deixam muito a desejar. Se fôssemos seres completos, não haveria mais guerra, não haveria mais fome. Poderia até haver pobreza, mas uma pobreza digna, onde a pessoa leva uma vida cheia de dignidade, mas que, por certas circunstâncias, não tem todas as facilidades que a matéria pode ofertar. Mas miséria é incompatível com a condição de humanidade. E é algo que tem que trabalhar. Não faz sentido um ser humano passar fome. Não. Num mundo tão rico como o nosso, não faz o menor sentido. Porque isso acontece por conta do egoísmo, da ganância. Quando houver amor, isso vai cessar. Cada vez, todos os nossos esforços serão para o bem coletivo. Então eu não vou poder aceitar ser feliz enquanto o outro está numa situação de desgraça. É inaceitável numa sociedade avançada. E é o que acontece com os mundos superiores. Os mundos felizes, onde cada um, eu fico imaginando, porque aqui a gente sabe, veja se não é assim. Não digo vocês, tá? Mas muita gente pensa assim, sai de casa para o trabalho e vai pensando, tem que pegar um otário hoje para ganhar dinheiro. Porque você fazer negócio, alguém quer vender, por exemplo, uma casa, e você chegar com a tática de botar defeito na casa para poder comprar mais barato, isso não é compatível com um homem de bem. Você pode achar, olha, está caro, porque o preço de mercado correto é esse aqui. Mas não ficar botando defeito para poder angariar vantagens. Isso é comportamento de quem quer enganar o outro. Nos mundos superiores eu fico imaginando, cada pessoa sai de casa todos os dias imaginando
como eu posso fazer alguém feliz hoje? É muito diferente. É esse convite que Jesus nos faz. Que a gente se prepare para chegar lá. Mas até lá, um longo percurso, um longo trajeto. E nós ainda temos dificuldades com relação a ele. Bom, mas boa parte desses espíritos ainda, uma das dúvidas que ocorre é para onde vai essa galera toda, né? Que desencarnou. Olha, o mundo espiritual tem lugares, tem colônias espirituais que vão acolher todo mundo. Ninguém vai ficar desprotegido, desamparado. Porque Deus ampara todos os seus filhos. Mas algumas pessoas questionam, mas peraí, como é que o mundo espiritual tem casa? Tem isso, tem aquilo, como é que pode? Tem cidade? Eu acho que não tem nada a ver isso, não. Muita gente critica as obras de André Luiz. Mas a gente que é espírita, e Emmanuel explica isso depois vocês dão uma olhadinha, nesse prefácio, que André Luiz, os relatos dele, são das colônias espirituais próximas da Terra. Ele não está falando das regiões iluminadas, não. Porque ele não tem nem condição de entender como é a vida nos planos superiores. E nas regiões mais próximas da gente, tem que ser parecido com a Terra, porque a gente é muito infantil ainda. A gente sabe viver num lugar que não tem uma casa? Que não tem um corpo? Porque o espírito, ele sente com o corpo inteiro. Mas isso é a condição do espírito mais avançado. O espírito mediano, o espírito inferior, ele desencarna, vai ter... Não é à toa que nas reuniões mediúnicas aparece, olha, invariavelmente acontece de espíritos que chegam e que não sabem que desencarnaram, não sabem que morreram. Como é que pode isso? Porque eles têm o corpo espiritual e as suas sensações são muito semelhantes às que ele tinha na Terra. Por quê? Porque ele ainda está muito preso às condições materiais. Bom, esses espíritos mais ligados às condições materiais são aqueles que produzem os fenômenos, as manifestações físicas. Pensaram que eu não ia falar no assunto, não foi? Mas vamos falar um pouquinho. Kardec observou esses fenômenos de objetos que se movem, se suspendem no ar, vão para cá, vai para lá. Ou então, fenômenos onde as pessoas levitam, manifestações físicas. E o interessante desse estudo que Kardec faz, está no Livro dos Médiuns, é que ele percebe de pronto que esses fenômenos são produzidos pelos espíritos. Mas tem um detalhe. E aí Kardec é sensacional, porque ele é super inteligente, mas neutro. E ele, como cientista, porque o cientista verdadeiro, ele não é a favor ou contra, não, ele é conforme a observação dos fatos. Não é porque eu quero que seja que eu vou defender aquela ideia até morrer. Não, Então ele defendia, ele achava que o espírito, para poder mover um objeto no ar, o espírito pegava um objeto e saía levando por aí, com as próprias mãos do corpo espiritual, que é o perispírito. Era essa a ideia que ele tinha, porque os fenômenos davam a entender isso. Não é interessante? Só que os próprios espíritos disseram para ele, não é assim que acontece. É diferente. Porque existe, o que acontece de verdade, é que o espírito, ele possui os seus fluidos, que é o fluido do seu perispírito. E o médio de efeito físico, no caso, que está encarnado, que tem alguns fluidos típicos, específicos para isso, e consegue emiti-los com uma certa facilidade. Possui também certos fluidos, certas energias, vamos dizer assim, para ficar mais claro para a gente, mas o termo usado por Kardec são fluidos. E aí, o que o espírito faz? Ele pega parte dos seus fluidos, combina com parte dos fluidos do médium, e ele junta esses fluidos e faz mentalmente, né? Ele envolve o objeto com esses fluidos. Como são fluidos, que é o fluido vital do médium, né, que está encarnado, ele faz com que o objeto ganhe uma vida temporária, uma vida fictícia. Então ele ganha o poder de se movimentar, mas ele não se movimenta sozinho. Ele obedece à ordem mental do espírito. E é por isso que o espírito faz? Você é o médico, eu pego o fluido seu, eu pego o meu, cria lá, junta os dois, combina esses fluidos, anima esse objeto e mentalmente dá ordem e o objeto se movimenta. E Kardec não pensava sobre isso. E isso é uma coisa interessante porque muita gente diz que as comunicações espíritas, ainda hoje se diz isso, na verdade são reflexos do pensamento das pessoas
que ali estão. Mas Kardec nem sequer havia suposto essa teoria. Não é interessante isso? Esses fenômenos são provocados por espíritos ainda mais materializados. Os espíritos mais elevados, eles não se preocupam tanto com os fenômenos físicos, estão mais preocupados com os fenômenos inteligentes, porque são eles que vão promover o desenvolvimento espiritual, o progresso espiritual daqueles que estão percebendo aquele fenômeno. O fenômeno físico tem mais das vezes a função de chamar a atenção dos incrédulos. A gente não precisa mais disso aqui, mas tem pessoas que precisam ver para crer. Então, às vezes acontece, mas há pessoas que mesmo vendo, não aceitam. E há outras que acham que Deus deveria fazer todo o esforço para provar de todo jeito a eles que ele existe, através desses fenômenos. Mas não é assim que acontece. Né? Bom, de tudo isso, a gente tira que esses fenômenos são possíveis, eles acontecem, eles têm... Inclusive, quem viu aquele filme Ghost aqui? Eu acho que todo mundo viu, né? E aí muitos espíritas criticaram, mas o filme não é espírita. Ele não tem obrigação nenhuma com o espiritismo. Lembra que tinha um espírito que ficava no metrô? Por sinal, era um suicida, né? Era um suicida. Ele tinha se jogado no chão do metrô quando lá o artista perguntou para ele o que tinha acontecido. Ele se revoltou, se atirou e ficou lá dentro do... Mas era uma reminiscência do momento do suicídio dele. Ele não gostou de lembrar. Mas tinha um detalhe interessante, que ele conseguia empurrar os objetos. Lembra disso? E aí disse, mas peraí, como é que pode? Mas você não acabou de explicar que não é assim? Aí muita gente criticava, mostrando... O filme não tinha obrigação de ter esse detalhe. Mas, mesmo no filme, porque alguém pode perguntar, cadê o médium? Os espíritos nos explicam que muitas vezes existe um médium nas redondezas e inconscientemente ele cede aqueles fluidos e o espírito consegue captar esses fluidos e combina. E como aquele espírito era um espírito muito inferior, ele poderia até imaginar que era ele que estava pegando e derrubando alguma coisa, mas na verdade era uma ordem mental que ele dava e a combinação dos fluidos dele com o outro que fazia aquilo acontecer. Tanto é que o outro espírito não conseguia. Mas isso é só para a gente ter uma ideia de como funciona. A gente sabe muito pouco, viu, gente, de como funciona a utilização desses fluidos. Mas uma coisa a gente sabe. Isso aí é inquestionável. E aí os fenômenos inteligentes nos trazem isso. É que nós precisamos trabalhar para nos afastarmos das coisas puramente físicas. Não é viver em oração, no mundo, não. Viver no mundo, mas não sermos do mundo. Gradativamente nos libertando daquilo. Isso dá para te treinar. Quer ver um exemplo? É muito fácil treinar isso. Quer dizer, não é fácil não, mas é possível. Por exemplo, como é seu nome? Valdilene. Valdilene ou Valdirene? Valdilene. Qual é o prato que você mais gosta? Queijo. Muito bem. Então vamos dizer que Valdilene acabou a reunião, foi para casa, chegou lá, compraram um queijo. É aquele que ela... Qual é o que você mais gosta? Qualquer um. Foi queijo, né? Tá certo. Chegou, tinha lá uma barra de queijo coalho, né? Para ser regional. E aí vai dar aquela vontade de comer aquela... Se deixar, come até a barra toda. Mas aí o que você exercita? Como é que eu exercito isso? Aí eu gosto muito, vou comer um pedaço, mas não vou exagerar. Mesmo estando ainda com vontade de comer, vontade de comer mais. Eu tinha isso com Coca-Cola. Quando eu via Coca-Cola na casa do meu pai, eu abria a geladeira, tinha Coca-Cola, chega a dar um risco nervoso. E se deixasse, eu tomava assim todo dia. Viciado. E a gente pode exercitar esse desprendimento nas pequenas coisas. Para que a gente, ao desencarnar, não sinta tanta falta. Uma senhora, um amigo meu, tem a mãe dele, desculpe, a tia dele estava bem velhinha, eu não sei se já desencarnou. E ele chegou para ela, tia, quando a senhora partir, o que a senhora vai ter mais saudade aqui da Terra? Ela disse, café com bolo. Eu concordo com ela, porque eu também adoro cafezinho com bolinho. Né? Mas a gente deve exercitar para não ficar preso a isso, porque talvez não tenha exatamente isso nos aguardando no mundo espiritual. Talvez nas faixas mais inferiores a gente encontre ainda, porque os espíritos são muito amáveis. E eles vão criar uma situação para a gente ter a impressão que a gente está tendo aquele cafezinho ainda. Mas a gente já pode se libertar disso.
né? Para não continuarmos presos a esse corpo sangrento. Corpo de sangue é uma imagem forte, né? Que é muito útil, mas nós precisamos nos libertar. Para fechar, para terminar, uma história que é um convite para que a gente se liberte, porque nós temos tido dificuldade. Essa semana mesmo, eu fui acompanhar meu filho no treino, um esporte que ele está praticando, e aí os professores fizeram um pique-bandeira, barra-bandeira, né? Conhece essa brincadeira? Fica um grupo de um lado, um grupo do outro, e tem que pegar a bandeira do outro lado. E aí, aconteceu que o time do meu neto, ele e outro coleguinha foram congelados, ficaram congelados, mas não podia se mexer. E a outra coleguinha do time deles, chegou uma hora que ela podia pegar a bandeira, mas ela escolheu descongelar os amiguinhos. A mãe dela ficou louca. Disse, minha filha, você tem que pegar a bandeira. Veja, ela não percebeu a generosidade da filha. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque estamos aqui na Terra para aprender valores que realmente nos façam alçar aos planos superiores. Como fez com o velho André, que é narrado na história, no livro Pai Nosso, narrado por Meimei. O velho André era um escravo. E ele, na época que ele vivia, ele ouviu dizer que Jesus havia aconselhado que a gente deveria exaltar o nome do Senhor. E ele resolveu naquele dia que nunca mais ele faria uma coisa ruim para ninguém. Veja que decisão. Né? Ele ainda é muito jovem. E toda vez que alguém, o feitor, tratava ele mal, perseguia, ele suportava, perdoava e dizia, louvado seja Deus. Quando alguém dizia, convidava ele a fugir dos compromissos por causa dos maus tratos, ele confiava, dizendo, confiar, estou com Deus, louvado seja Deus. E continuava trabalhando. Veio a libertação dos escravos e a maioria foi embora feliz, mas o Senhor das terras lá ficou com dificuldades, pediu que ele continuasse e ele permaneceu ao lado dele ajudando, dizendo, louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. O Senhor das terras foi aos poucos perdendo tudo e ficou realmente à míngua. O velho André queria trabalhar novamente, mas estava difícil. Inclusive o Senhor veio a falecer. Ele cuidou até a morte daquele Senhor. E ele foi mendigar na rua. E toda vez que alguém dava um pão, ele dizia, louvado seja Deus. Até que um dia ele estava na sua choupana e com muita febre e sede, ele ouviu um barulho e de repente um anjo aparece, um espírito iluminado aparece para ele e disse, André, eu vim te buscar. Você exaltou o nome do Senhor e agora queremos que sua voz o faça isso nos céus. No outro dia, encontraram um corpo morto naquela choupana. Muito pobre. Mas muitos afirmaram que os passarinhos que pousavam no telhado muito simples pareciam dizer, louvado seja Deus. Meus queridos, que possamos compreender a grandeza desse Pai amoroso e bom e vivermos em conformidade com esse amor, dentro das nossas possibilidades, aos pouquinhos, aprender a renunciar às coisas do mundo para encontrarmos os verdadeiros tesouros que nos aguardam no mundo espiritual. Muita paz para todos.